Já vou direto ao tema que eu falei para algumas que não é fácil, mas é muito importante, então vamos despender o nosso tempo focado nesse assunto. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês e algumas coisas visuais são importantes para facilitar o entendimento do que eu quero falar hoje. A ideia é discutir o sistema eleitoral, e não só o sistema brasileiro, mas eu preciso comparar com outros sistemas, inclusive com o americano, para vocês terem uma compreensão total de quais são as regras do jogo. E o sistema eleitoral, ele define milhões de coisas, desde o número de partidos que um país vai ter. E não é porque existe uma regra que diz, Estados Unidos tem que ter 2 partidos, o Brasil pode ter quantos quiser. Não é isso. O desenho do sistema eleitoral, ele acaba levando um país a ter X número de partidos ou Y. Então, as regras do sistema eleitoral, elas têm impactos gigantescos, têm impactos no comportamento do eleitor. Talvez vocês não tenham pensado nisso ou jamais refletido sobre esse assunto. Mas imagina o seguinte, você não se comporta da mesma maneira se existem uma eleição, tem 2 turnos ou tem 1 turno. Se a eleição tem 1 turno, você, como eleitor, tende a votar no voto útil. O que é o voto útil? É aquele que tem maiores chances de ganhar. Se só tem 1 turno, você vai direto naquele candidato que tem mais chances de ganhar. E não no seu mais favorito do coração. Se a eleição tem 2 turnos, o que acontece? No primeiro turno você vai no seu candidato favorito, e no segundo turno, que é decisivo, você faz o voto útil. Muitas pessoas votaram no Bolsonaro porque era o voto útil. Era quem podia ganhar do PT de novo. Então, esse é o tal do voto útil. Os partidos se comportam de forma diferente também. Você tem a tendência a ter menos candidatos concorrendo se você tem só 1 turno. E aí, o partido tem apenas uma disputa para tentar ganhar. Então, às vezes, ele não vai lançar um candidato próprio. É melhor ele já fazer uma aliança com alguém, porque ele já não vai ter chance. Quando tem 2 turnos, os partidos têm um incentivo a trazerem o candidato deles. Então, percebe? Tudo isso são as regras do sistema. São exemplos simples e bobos aqui para vocês entenderem um pouco como vai impactar muitas coisas. Então, a ideia é falar do sistema eleitoral. De uma forma bem breve, o sistema eleitoral ele é um conjunto de regras de como que o eleitor faz as suas escolhas e de como que os votos são contabilizados para serem transformados em mandato. O sistema eleitoral, em outras palavras, vai determinar, direto ou indiretamente, o número de partidos, a facilidade de se formar um governo estável, o nível de interesse das pessoas pela política e assim por diante. Outras regras eleitorais que estão embutidas dentro da questão do sistema eleitoral. Se o voto vai ser obrigatório ou não, quais são os critérios para se apresentar candidatos, quais são as regras da propaganda eleitoral, que tipo de acesso a veículos de comunicação as regras do sistema permitem que cada candidato vai ter, quanto que se pode gastar, onde se pode arrecadar dinheiro, você vai usar dinheiro público ou não, que aqui no Brasil essa discussão é a discussão do fundo partidário. Então, todos esses temas estão embutidos dentro dessa regra. Primeira distinção que a gente precisa fazer é entre regras de sistemas eleitorais de eleições para o executivo e para o legislativo. Acho que todo mundo sabe, mas só para ficar bem claro, as eleições do executivo são os cargos que cuidam do dia a dia dos problemas, que têm o poder de executar, de trazer políticas, de governar.
o legislativo vai legislar. Então, o legislativo é a Câmara dos Vereadores, é assembleias legislativas no Brasil, dos estados, e a Câmara Federal e o Senado Federal. Então, nós temos 4 tipos de casas legislativas no Brasil, e no Executivo nós temos 3 posições: prefeito, presidente e governador. Ou prefeito, governador e presidente. Vamos começar aqui com alguns conceitos importantes para todo mundo entender. A ideia do distrito eleitoral. E o que é o distrito eleitoral? São as divisões territoriais que formam a unidade básica de uma eleição. Cada país do mundo, este conceito de distrito tem um nome diferente. No Reino Unido se chama constituency, conscription na França, riding no Canadá, district nos Estados Unidos, e aqui no Brasil é a seção, a zona eleitoral. Quais são os distritos eleitorais que existem no Brasil? Lembra, definição de distrito eleitoral é o território no qual as eleições acontecem. Qual é o território válido da onde se contabiliza os votos? Qual é esse espaço, esse distrito? No Brasil existem 3 tipos de distritos e diferentes eleições acontecem nesses distritos. Quais são os distritos? Município, estado e país. Me digam eleições que acontecem no distrito municipal. De vereador, é isso? O que mais? Só vereador? Não, no municipal? Não, prefeito, vereador. Prefeito. 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 Isso, prefeito, vereador. Algo mais? No distrito municipal? Não. Tem deputado estadual, sim. Mas é estadual. Estado. Sim, mas todo município vota. Não é o distrito eleitoral para a escolha do deputado estadual, é o estado. O distrito eleitoral para a escolha de vereador e prefeito é o município. Agora, quais são os cargos que estão em jogo quando no distrito eleitoral estadual? Que eleições, cargos que acontecem? Governador. Governador 1, que mais? Deputado estadual. Deputado estadual e? Senador. Federal. Senador. Que mais? Federal, você está falando, é presidente. Não. Então nós temos deputado federal, deputado estadual, governador e senador. A maioria das eleições do nosso país acontecem no distrito estadual. Qual é a única eleição do país que o distrito é nacional? Que é o país inteiro? Presidente, gente. Então, para alguém que quer ser senador, governador, deputado federal, deputado estadual, adianta ficar viajando para outros estados? Não. Não. O distrito eleitoral será apenas do estado. Parece básico e óbvio, mas é importante a gente ter clareza, porque esse vocabulário eu vou precisar usar ele daqui a pouco. Então, o distrito eleitoral é isso. Vamos lá. O distrito eleitoral nacional. Última eleição, nós tivemos 147 milhões de eleitores, tínhamos 14 candidatos. 14. Nós temos quantos distritos eleitorais estaduais? 27. Por quê? Número dos estados. Exato. Nós temos estados. Qual é o tamanho
de eleitores de cada um desses distritos? Varia, de acordo com a população. Então, São Paulo tem uma população de 45 milhões de pessoas. Rio de Janeiro, 17. Minas, 21. Bahia, 15. Sergipe, 2. Paraíba, 4. Roraima, 500 mil. Então, cada distrito vai ser de um tamanho. Isso é muito importante entender isso no Brasil. O tamanho do distrito no Brasil não é definido pelo número de pessoas. Ele é definido pelo tamanho do território do estado. E quantas pessoas viverem naquele estado vão ser o tamanho dos eleitores. Não é assim em todos os lugares. Distritos eleitorais municipais dentro do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 645 municípios. Ou seja, tem 645 distritos municipais. Minas Gerais tem mais de 800 distritos municipais, porque tem mais de 800 municípios. O Brasil inteiro, nós temos 5.570 distritos municipais. Como são escolhidos os distritos? Essa pergunta parece óbvia para nós, porque os nossos distritos são as divisões administrativas. Como assim? A cidade, o estado e o país. Os distritos eleitorais no Brasil são iguais às divisões administrativas governamentais. Não é isso que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Vejam esse mapa americano. Nós temos, em cada estado, vamos olhar para a Flórida. A Flórida tem por volta de uns 20 e poucos distritos eleitorais. A Flórida não é um distrito inteiro. A Flórida é subdividida em 20 e poucos outros espaços. Qual é a base dessa divisão? Não é o estado da Flórida, senão seria um estado. No Brasil, o estado de São Paulo é um distrito gigantesco, um distrito monstruoso, um distrito de 45 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos, os distritos eleitorais não são iguais às divisões territoriais administrativas dos estados. Isso faz sentido para vocês? Vocês entenderam a distinção do que eu estou trazendo? Vamos olhar para esse mapa aqui. Vejam aqui, North Dakota, ou Wyoming. Tá aqui, ó, flecha, vocês conseguem ver a flecha, né? Wyoming. Quantos distritos existem em Wyoming? Apenas um. Wyoming, o estado inteiro, é um distrito. Por que isso? A divisão nos Estados Unidos dos distritos é baseada no tamanho da população. Todos os distritos eleitorais americanos têm a mesma população. Qual é o número lá? 711 mil pessoas por distrito. Só que a população do Wyoming é de 1 milhão de pessoas. Ou seja, a população do estado inteiro do Wyoming é quase ou praticamente igual à regra do tamanho que tem que ter um distrito eleitoral americano. Portanto, o Wyoming só é um distrito, mesmo que eles tenham uma diferença de 300 mil, eles arredondam. Isso acontece com South Dakota, North Dakota, Oregon e outros. Não, Oregon, desculpa, tem 4 distritos. Mas alguns que têm uma população pequena vão ter só esse número de distritos. Flórida
tem tantos distritos, por quê? Porque tem uma população muito grande. Como que você faz isso? Você vai dividir espaços de 711 mil. Texas, olha quantos distritos tem aqui. A população é imensa. Mas vejam que alguns dos distritos são imensos também. Por quê? Porque tem poucas pessoas que moram nesse distrito. Então, o território físico precisa ser muito grande para bater o número de 710. Em 1918, 2 anos atrás, esse número era por volta de 750 mil pessoas. Quando que esses números mudam? Quando eles fazem o censo e dividem o país por um número comum igual. Os estados que tiverem mais população terão mais distritos. Cada distrito equivale a uma cadeira. Porque cada distrito é como se fosse uma pequena cidade. Um pequeno espaço. E esse pequeno espaço terá uma representação na esfera federal. Entenderam a diferença aqui? Eu, como deputado estadual, eu faço campanha aonde? No estado de São Paulo inteiro. Um deputado federal em São Paulo, ele faz campanha no estado de São Paulo inteiro. Quem são os potenciais eleitores dele? 45 milhões de pessoas. E na Flórida? Se você mora em Miami-Dade, quem são os seus potenciais eleitores? Qual o tamanho de potencial eleitores que você vai ter? Só desse lugar, 700 mil, se for isso. 700 mil pessoas. Mas se você mora em Broward County, Broward County é onde está o norte de Miami, quase em Fort Lauderdale, que é um outro distrito. Se você mora em Broward, quantos mil eleitores você tem? Não é o mesmo 700 mil. É sempre os mesmos 700 mil. Você sempre estará competindo numa eleição pelo mesmo número de eleitores. Qual é a diferença disso? A diferença é, eu só tenho que falar com 700 mil pessoas. E caso eu ganhe, eu só represento quantas pessoas? 700 mil pessoas. 700 mil. Eu, estando no estado de São Paulo inteiro, eu vou estar representando 45 milhões de pessoas. Qual é o problema disso? O problema é que dentro das 45 milhões de pessoas, eu não vou jamais conseguir agradar territórios tão imensos e distintos e diferentes e malucos. Mostrar para vocês aqui o meu mapa da minha eleição. Vejam aqui, esse é o mapa dos meus votos. Eu tive votos em 546 municípios dos 645 no total. Eu só não tive votos em 99 municípios. Eu tive muito voto aqui em Franca. Reparem que está mais laranjinha, mais escuro. Mas eu tive voto também em Ilha Solteira. E olha que curioso. O que o eleitor de Franca tem a ver com o eleitor de Ilha Solteira? Absolutamente nada a ver. Por quê? São realidades diferentes. Franca precisa de uma coisa, Ilha Solteira de outra. Então, é uma disparidade, é algo muito distinto e diferente. Outro problema que eu vou ter aqui, olha o tamanho desse território, não em população, em espaço físico. Imagina você ter que viajar para um lugar tão distante, tão grande. A eleição vai ser muito cara. Ah, não, mas hoje você não precisa viajar, você tem as redes, Reni. Custa diferente você fazer um anúncio somente para a capital de São Paulo, você fazer um anúncio que vai ter que
pegar o estado inteiro e mais pessoas vão ter que ver na mídia social. Você vai gastar muito mais dinheiro na mídia social. Se eu tiver que visitar Franca, olha essa distância que eu tô. Se eu tiver que visitar a Ilha Solteira, olha a distância. Na minha campanha, eu não fui para mais do que 15 municípios. Como eu tive voto em 546, a internet, replicação. O problema é a administração dessa história toda. Ela é muito difícil. 41% de todos meus votos vieram do estado inteiro. 59% veio da capital. Mas mesmo assim, olha que como isso daqui não me coloca próximo do eleitor. Se eu tivesse no modelo americano, seriam apenas 700 mil pessoas. Você acha que esse eleitor vai se sentir próximo ou não desse representante? Claro que vai. Ele pode cobrar de perto, né? Cobrar, entender qual é a realidade dele, porque o território é pequeno, o território físico é pequeno. Geopolítica, gente. Geografia. Pura geografia. Posso te fazer uma pergunta aí nesse, se não atrapalhar? Você me responde se não atrapalhar. Pode. Aí, como é esse, por exemplo, numa reeleição, como esse eleitor, para você, deputado estadual, sabe que você respondeu às expectativas, não, aquilo que você disse que ia fazer? Como é que ele avalia isso? Não avalia, não tem como. Não tem. Tá. O que acontece? Eu não estou tentando satisfazer as necessidades locais dessas pessoas. Eu sou o que é conhecido como um candidato de opinião. Eu defendo grandes temas e tal, eu não tenho uma localidade, não tenho uma pauta, eu tenho uma postura. Então, é assim que as pessoas se identificam. Não, eu quero um cara que tenha essa formação, eu quero um cara instruído, eu quero um cara que entenda das coisas, eu quero um cara que é professor, sei lá o que as pessoas olharam. Mas não é que eu vou resolver o problema do Hospital de Franca. Porque também não é função do deputado estadual, é? Isso que essa é função do vereador, não seria? Bom, é que tem uma mistura de que é estadual, federal, nos hospitais. Tem responsabilidades que estão na mão do Estado e precisa de recursos do Estado. E aí o deputado estadual vai brigar pelaquela cidade junto ao governo do Estado. Entendeu? Então, mais ou menos isso. Vamos voltar para o sistema americano. Cada estado tem um peso de distritos. Flórida são 27 distritos. Califórnia são 53, é o maior de todos. Por quê? Porque tem a maior população. Quantos distritos existem? 435. O que significa isso? Existem 435 cadeiras na Câmara dos Deputados americana, que se chama House of Representatives. 435. Quantas dessas cadeiras são da Califórnia? 53. A Califórnia é o estado que tem maior representatividade na Câmara Federal. Por razões óbvias. Ela tem a maior população do país. Então, ela tem que ser mais representada dentro da Câmara Federal. Depois o Texas e depois a Flórida. Aqui vem uma curiosidade. Quando a gente soma o número dos distritos aos 2 senadores, cada estado tem uma vaga de 2 senadores, você chega ao peso do colégio eleitoral de cada estado. Então, Califórnia vai ser 55 no colégio eleitoral. E assim por diante. Isso está baseado na divisão dos distritos, que foi baseado no tamanho da população. Aí vocês vão me perguntar, mas Reni, como que desenha esses distritos? E aí tem um negócio que se chama gerrymandering, que é o desenho do distrito. Olhem essa imagem aqui.
nós temos 40% do eleitorado verde e 60% amarelo. Existem múltiplas maneiras de eu dividir este território aqui. Vejam aqui resultados proporcionais. Eu vou dividir o território em linhas verticais, como aqui, ó, em 5 distritos de linhas verticais, na qual esse distrito aqui vai ser inteiro verde, esse vai ser inteiro verde e os outros 3 inteiros amarelos. O que vai acontecer numa eleição dentro do distrito verde 1? Quem vai ganhar? O verde. Então, eu já sei que eu desenho o distrito de um jeito que vai ter 2 distritos que serão verdes e 3 que serão amarelos. Isso está aqui, está fiel, respeitando a proporcionalidade dos 40% e dos 60% de população que gosta de cada um dos lados. Existem outros jeitos de eu fazer esse desenho aqui? Existe, olha essa outra maneira. Eu desenho de uma outra maneira onde eu preserve que o resultado vai dar 2 distritos para o verde e 3 para o amarelo. Mas, gente, eu posso fazer desenhos que eu vou alterar totalmente a proporcionalidade, como esse daqui. Eu desenho a coisa de um jeito que somente o amarelo ganha. Mas a população não é só amarela nesse território. Ela é 60-40. Então, dependendo de como eu coloco a fronteira do distrito, eu excluo. Então, por exemplo, um republicano, ele não quer o voto dos pretos americanos. Então, o que ele faz? Ele vai olhando onde está, ele gostaria de desenhar um distrito que vai excluindo os pretos e vai deixando eles num distrito menor. E ele vai concentrando os votos todos de um jeito que ele quer. Essa prática se chama gerrymandering, que foi um governador da Carolina do Norte, que fez um desenho como uma salamandra louco para satisfazer as suas necessidades eleitorais. Olha que negócio recortado, todo maluco. Essa discussão sempre vai existir. E essa discussão existirá no Brasil se nós fizermos uma alteração das regras eleitorais para o voto distrital. Vai ter que se criar distritos no Brasil. Quem vai desenhar os distritos? Nós vamos ter essa discussão. Onde serão as fronteiras dos distritos? Isso vai ser uma discussão importante. Vamos caminhar para um outro conceito, para vocês entenderem aqui, que é o conceito de magnitude. O que é magnitude? Magnitude é o número de cadeiras por distrito. Você pode ter magnitude igual a 1, ou seja, cada distrito só tem uma cadeira, só tem uma vaga, só tem um espaço. Ou você pode ter um distrito que tenha múltiplas cadeiras. A gente chama o distrito com múltiplas cadeiras de plurinominal. E o distrito com uma cadeira, uninominal. Deputado federal no Brasil, em São Paulo. O distrito é uninominal ou plurinominal? Eu acho que é pluri, não é federal? Porque Pluri. é pluri. Eu acho, porque inclusive um tempo atrás tinha uma discussão porque o São Paulo tinha um peso menor ou maior no Senado. Não sei, pode ser que eu esteja errado. Não tenho informação inteira. Isso é de... Não, você está certo que é pluri. Vocês estão certas que é pluri. Esse outro ponto que você trouxe, ele é um outro problema, ainda mais preocupante. Mas por que é pluri? São Paulo tem direito a 70 cadeiras. O estado de São Paulo tem 70 cadeiras para deputado federal. Todos os estados têm o mesmo número de cadeiras? Não. O que determina o número de cadeiras de cada estado?
É a mesma Do coisa. território. A população. A Território. A população. População. Só que no Brasil existe uma regra que, independente da população, existe um mínimo e um máximo. Essa é a regra que causa esse problema da distorção. Eu não quero falar desse problema agora, porque eu vou ter que trazer isso no final. Mas saibam que São Paulo tem 70 cadeiras. O que define as 70 cadeiras? O número da população. Mas não é somente o número da população, porque tem um teto e tem uma base mínima. Vamos lá. Existem duas grandes famílias de sistemas eleitorais no mundo. O sistema majoritário e o sistema proporcional. Essa parte muito importante, gente. E talvez óbvia, mas quando você começa a pensar sobre o sistema, não fica tão óbvio assim. Vamos lá. O que seria uma eleição majoritária? Vejam aqui no meu exemplo. O candidato número 1 tem 35% dos votos, o candidato 2, 25%, o candidato 3, 24%, o candidato 4, 16%. Quem que leva? Claro. 1. E o que acontece com o 2, ou com o 3, ou com o 4? Coligação. Vão para casa. Perderam. Tchau. Trump. Mas eles podem se unir, né? Não, Não calma. mais. A eleição é o seguinte. Você tem 4 candidatos diferentes, gente. Esquece se eles estão juntos, se é coligação ou não é. Você tem 4 candidatos disputando. Isso não é antes, isso é na eleição. Existem 4 já. Tem 4 candidatos diferentes. Competindo entre si. Um tem 35%, outro tem 25%, outro tem 24% e outro tem 16%. Quem leva? O 35. Talvez Só tem segundo turno. Só o de... Calma, não vamos entrar nesse detalhe ainda. Por enquanto, eu quero só que vocês entendam a diferença de uma eleição majoritária para uma proporcional. A eleição majoritária, apenas um candidato leva. Quem leva? O que tem a maioria dos votos. A maioria dos votos. Vamos olhar para o sistema proporcional. Eu tenho 4 candidatos representados por 4 partidos. Não dá para falar só no candidato, aí você tem que falar no partido. Partido 1 tem 23% dos votos. O partido 2, 22%. O partido 3, 24%. E o partido 4, 26%. Quem leva? Leva o número de deputados, talvez. O partido 4 vai levar mais deputado ou representante que o partido 1. O partido 1, ele leva alguém? Menos. Mas ele leva alguém. Leva 1, não, 22 leva 1, 23, suponhamos, leva 2, 24, 3, Não. 20, O partido 1, proporcional. o partido 1 teve 23% dos votos. O partido 2, 22, o partido 3, 24. Proporcional, entre 26 e o 22, não é assim? Exatamente. Proporcional. É o proporcional. Todos Leva. Todos são eleitos. Quantas cadeiras cada um é eleito? Mas dependendo do número. Menina, está dando um pouco de microfonia, por favor. Vocês têm que abrir e fechar, por favor, perguntar. Quando vai falando, abre e depois desliga, por favor, para evitar. Vocês querem que no mute? Desligar Você o tem som? que fazer uma proporção de 100%. Então, 23%, 22%, de 100%. Isso. Ou seja, todos os partidos levam. Eles levam de acordo com a porcentagem de votos que eles tiveram. Vocês entenderam a diferença? Desse lado, só um
Só um que vai levar. Ah, mas esse cara que teve 25% dos votos, pô, o que ele faz? Ele não vale nada? Ter 25% não vale nada? Não vale nada o Trump ter 47%, 48% de todos os votos dos Estados Unidos? Não vale nada. Só vale aquele que fica em primeiro. E no proporcional? No proporcional, todo mundo vai levar o número de cadeiras de acordo com a porcentagem do voto que tiver. Se eu tiver 2% dos votos, se o partido Y tiver 2% dos votos, ele vai ter? Vai. Ele vai ter 2% das cadeiras. Para facilitar a conta, vamos supor que nós tenhamos 100 cadeiras e ele tem 2% dos votos. Ele vai levar 2 cadeiras. Aí tem um partido que teve 70% dos votos. Ele vai levar 70 cadeiras. Entenderam a diferença do proporcional e do majoritário? São métodos de eleição totalmente diferentes. Estados Unidos e o Brasil, né? Totalmente. No Brasil, nós temos majoritário? Não. Ah, no Brasil tem a proporção. Depende Sim, da só eleição. majoritário. É só majoritário. Temos majoritário para presidente e temos representativo proporcional nos estados. Para deputados. Nós temos eleições majoritárias no Brasil para todos os cargos do executivo. Todos os cargos do executivo, as eleições são majoritárias no Brasil, gente. Governador, prefeito e presidente é tudo majoritário. Sim. Por quê? Só tem uma vaga. Só tem uma cadeira. Só tem uma cadeira de presidente, só tem uma cadeira de governador, só tem uma cadeira de prefeito. Não tem como eu distribuir proporcionalmente. Não dá para eu cortar o braço de um, a perna do outro, o pé do outro, juntar e fazer um Frankenstein e falar, você será o prefeito. Então, onde é que é a proporcional, representação proporcional? No Brasil, Nos Estados Unidos, não? nos Estados Unidos não existe representação proporcional, não existe eleições proporcionais. No parlamentarismo. No sistema americano, não existe nenhum tipo de eleição que seja proporcional. Não, é majoritário. Lá é majoritário em tudo, gente. Não confundam o executivo e o legislativo. Lá é majoritário, inclusive no legislativo. Aqui no Brasil, nós temos eleições majoritárias no executivo. Existe um único cargo que não é do executivo no Brasil que tem uma eleição majoritária. Alguém sabe me dizer qual é? Um cargo no executivo que não é majoritário. Não. Todos do executivo são majoritários no Brasil. Bem. Tem um único cargo que não é do executivo no Brasil, ou seja, é do legislativo, que a eleição é majoritária. Nós temos uma eleição no Brasil na qual... No Senado. É no Senado. Isso, Senado. A eleição do Senado brasileira, ela é uma eleição majoritária. Ela não é uma eleição proporcional. Quem concorre não é o partido, não é a combinação de candidatos, é um candidato sozinho. Todas as outras eleições do Brasil, vereador, deputado estadual e deputado federal, são o quê? Proporcional. Proporcional. Vamos entender o sistema proporcional ou majoritário a fundo. Existem 3 subtipos de majoritário. O primeiro deles, conhecido como maioria simples. Ganha aquele que tiver mais votos. Mas e se ele só tiver 12% dos votos e isso for a maioria dos... o que tiver mais votos?
sem ser a maioria, ele é eleito? Sim. É. A eleição para o Senado brasileiro é assim. Como? Pode ser que um candidato do Senado, vamos supor que a gente tenha 30 candidatos do Senado, e o voto fique muito distribuído. O candidato mais votado tiver 15% dos votos, o mais votado entre todos os competidores tiver apenas 15% dos votos, mas esse for o primeiro colocado, ele será eleito. Maioria simples. Ele não precisa ter mais da metade, ele não precisa ter muito voto, ele só precisa ter mais que todos os outros. Mesmo que isso seja números ridículos. Que outra eleição no Brasil é assim? Para prefeitos com menos de 200 mil habitantes. Sabiam disso? Prefeituras com menos de 200 mil habitantes, o sistema eleitoral brasileiro é de maioria simples. Não tem 50 mais um. Não é 50 mais um. Maioria simples é só ser o primeiro colocado. Se for com 20%, você ganhou a eleição, virou prefeito com 20%. Esse é um dos tipos de sistema majoritário, o de maioria simples. Nos Estados Unidos, a eleição do deputado federal americano, ela é majoritária ou proporcional? Majoritária. Majoritária. De qual desses três tipos aqui? Maioria simples, 2 turnos, ou voto alternativo, que vocês nem sabem o que é. Mas Maioria simples. Maioria sim. maioria simples. Lá, todas as eleições são de maioria simples. Todas? Não. Agora, neste momento, na Geórgia, temos eleições para o Senado americano com o segundo turno. Mas é uma regra da Geórgia específica. A maioria de todos os estados americanos é maioria simples. Outro tipo de regra ou sub-regra do sistema majoritário é o de 2 turnos, que é o que nós conhecemos bem nos nossos cargos do executivo. Prefeito, governador e presidente. Como é que você ganha no primeiro turno? Você tem que obter a metade dos votos válidos. Depois eu falo sobre isso. Mais um. No primeiro turno. Aí não tem segundo turno. Por que tem esse processo de 2 turnos? Para garantir que quem for o eleito não tenha 15% dos votos. Porque aí não vai ter legitimidade, vai ficar todo mundo contestando. Então você faz uma outra eleição, afunila, diminui, tira um monte de gente, e aí vai chegar uma hora que vai ter que votar, mais da metade vai ter que ter votado nele, ou muito próximo do mais da metade. Ou mais da metade dos votos válidos. Isso é 2 turnos, mas a regra ainda é majoritária. Como que é o voto alternativo? Não vou me estender nem me aprofundar, ele é complexo, ele é uma mistura, ele é usado para a Câmara dos Deputados da Austrália desde 1918 e ele garante que todos os eleitos vão receber a maioria absoluta dos votos. Então, você tem uma transferência de voto, você tem o distrito eleitoral e você vota num candidato e os outros você põe do lado que lugar que você acha que ele tinha que ficar. Então você escolhe o que você quer e faz um ranking. E aí eles misturam essas duas coisas. Mas só será escolhido um, o mais votado. E o que tiver no ranking mais bem posicionado. Então, sistema majoritário. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Amparo. Tinha 5 candidatos a prefeito na última eleição. O Luiz Jacob, do PSDB, teve 11 mil votos. O Carlos Martins, do MDB, teve 10.400 votos. A diferença de 2 e poucos por cento. Quem que levou? O Luiz Jacob. Olha a diferença. Ele não teve mais 50%. Por quê?
só tem 53 mil eleitores em Amparo. É uma cidade com menos de 200 mil habitantes, então é maioria simples. Se ele ficasse 2 votos na frente do outro, um com 22% e outro com 21%, ele levaria. Que é o que a gente está assistindo em todos os estados americanos. 49,7 com 48,5. O Trump e o Biden. E quem que vai levar? O que ficar na frente, ficar 0,001 na frente, leva todo o estado. Aí o outro, todos os outros votos que ele teve? Winner takes all. Maioria simples é winner takes all. Tipo, leva tudo, acabou, não serve para nada, você perdeu todo o resto. Como que a gente tem maioria simples no legislativo? Se para ser majoritário só tem uma cadeira, na maior parte dos casos, então os partidos vão ter quantos candidatos? Apenas um, ponto. E o eleitor vai votar em quem? Ele só vai votar em um candidato. Então, num sistema que tem 2 partidos, cada distrito vai ter 2 candidatos. E você vai escolher um dos 2. E aquele que for o escolhido será o representante daquele distrito. Um distrito de 700 mil pessoas. E ele será o deputado de 700 mil pessoas daquele lugar. Não é assim aqui em São Paulo. Você vai votar em... tem 70 vagas. E tem, tipo, 4 mil candidatos. 4 mil candidatos. Deixa eu mostrar aqui para vocês, na minha eleição, quantos candidatos tinha. Tinha 2.174 candidatos competindo comigo. Eu fui o 13º mais votado do estado. Eu fui o 8º mais votado da cidade. Eu fui o 19º de deputados estaduais mais votados do Brasil. Quantos candidatos a deputado estadual tinha no Brasil? 17 mil, gente. Mas 17 mil era o país inteiro, então não vale essa comparação. Bravo, Reni, te felicito. Obrigado. Com a ajuda de muitos de vocês aqui. O que aconteceu? Olha aqui, 2.174 candidatos, gente. Lá tem quantos? 2 em cada distrito. Aqui no nosso distrito gigantão, monstro, tem 2.174 candidatos para deputados estaduais. Federais tinha mais ainda. Então, é outro tipo de competição, é diferente. Lá é seleção, que são as primárias, né, para ver quem que vai ser o candidato e tal. Então tem uma eleição da eleição para escolher. Vamos voltar aqui para o... Deixa eu mostrar um outro exemplo de um outro lugar. Reino Unido. Eleições para deputados federais no Reino Unido. Legislativo do Reino Unido. Você tem lá 650 distritos eleitorais. Eles estão divididos proporcionalmente entre Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. Austrália. Não, aqui são só Irlanda do Norte, desculpa. Só os do Reino Unido, desculpa, da Grã-Bretanha. E aí, como é que foram os votos? O conservador teve 42% dos votos. Se o sistema fosse proporcional, quantos por cento das cadeiras ele teria que ter? 42%. Isso. Mas como o sistema britânico não é proporcional, é majoritário, eles tiveram 48% das cadeiras. Aí vocês vão me perguntar, mas como que isso é possível, Reni? Porque, vejam que em cada um desses pequenos distritos, se ele tiver uma concentração de eleitores conservadores, ele vai acabar levando mais distritos.
Agora, se ele tiver o eleitor dele dividido entre esse distrito e esse, sendo que ele não é suficiente para ser uma força nem nesse distrito e nem nesse, ou seja, ele é uma minoria, ou ele é o segundo colocado sempre nesse, ele não vai levar nem esse nem aquele. Então não adianta, no total de votos, eu contabilizar que ele tem 42% dos votos, porque o que importa é cada distrito. Quantos distritos ele ganha? Isso acontece, fica muito evidente, nos escoceses. Olha que loucura. Eles têm 3% do total de voto do país. Mas como eles estão concentrados todos numa área só, eles conseguem levar vários distritos que dá para eles, no final das contas, 5% das cadeiras. Olha o inverso disso. Os liberais democratas estão espalhados pelo país todo, dispersos. Eles são 7% do total do eleitorado. Mas como eles estão dispersos, eles não são forças distritais capazes de ganhar cada um dos distritos, dos locais. E aí eles têm 7% do total dos votos, mas eles só levam 1,8% das cadeiras. Tá fazendo sentido isso, gente? Vamos olhar aqui no Brasil, majoritário 2 turnos. Presidência da República. Bolsonaro teve 49 milhões de votos, 46% do voto no primeiro turno. 46 não era 50 mais 1, então teve que ter segundo turno. Veja como tem 2 turnos, aí no primeiro turno fica tudo dividido. Voto no Alckmin, 4%, voto no Amoedo, 2,5% e tal. Mas olha o mapa do Brasil, né? Verde e vermelho. Tem alguns raros aqui para o Ciro, azulzinhos. Vamos para o segundo turno. Aí ele fica completamente só verde e vermelho. Aí o Bolsonaro tem 55% e o Haddad 44%. 2 turnos. Distrito grande. Governador de São Paulo. 33 milhões de eleitores, 13 candidatos. O Dória tem 31% no primeiro turno. Márcio França, 21%. Aí quando vai para o segundo turno, todos esses outros votos se juntam para perto do Márcio França. Ele vai para 48% e o Dória 51%. E o Dória acaba ganhando. Senador. Distritos. Esse é bem confuso, porque ele é majoritário, porém, ele tem 2 cadeiras. A cada 8 anos, a gente tem 2 cadeiras para o Senado, e depois a gente tem só uma cadeira. A próxima eleição do Senado, em 2022, daqui 2 anos, vai ter só uma cadeira. A última eleição tinha 2 cadeiras. Quem foram os eleitos? Porque nós temos 3 senadores, e aí você troca eles em anos alternados. Entendeu? Desculpa, Eni, temos 3 senadores por estado. 3 senadores por estado. Mesmo estado insignificante tem o mesmo peso que um estado importante como São Paulo? Tem, por quê? Qual é a regra de um sistema bicameral? Nosso sistema é bicameral. A gente tem a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados Federais, e a Câmara Alta. O que é a Câmara Alta? O Senado. Igual nos Estados Unidos. Você tem a House of Representatives e Senate. O Senado, ele é o representante do Estado e não da população. O Senado foi criado para equiparar todos os estados, o pequeno e o grande, o rico e o pobre. Então, todo mundo tem a mesma representatividade no Senado, porque o senador ele não representa a população, ele representa o Estado. E para você não dar desvantagens para um Estado, o Senado tinha que ser igual para todo mundo. Os deputados não é de acordo com o Estado,
É de acordo com a população o número de deputados. Entenderam? O mandato do senador não é de 4 anos, é de 8. Então, para você não ficar sem eleição de senador a cada 4 anos, você quebrou e colocou uma vez 2 e a outra vez 1. Então, daqui 2 anos, nós teremos a eleição da vaga do Serra, que vai ser uma vaga. Daqui 8 anos, nós vamos ter 2 vagas que vão estar sendo competidas, ou 2 vagas à disposição, que é a vaga do Major Olímpio e da Mara Gabrilli, que são os 2 senadores eleitos na última eleição em São Paulo. Vejam a distribuição dos votos. Ele teve 25% só dos votos, gente. Só que foi o mais votado, o que ficou em primeiro, então ele levou. Ela teve 18% dos votos, então ela levou em segundo, porque tinha 2 vagas, o primeiro e o segundo colocado seriam eleitos. O Suplicy teve 13%, já não foi, Trípoli e assim por diante. Vamos falar das vantagens e das desvantagens do sistema majoritário. Quais são as vantagens? Você ganhou? Ganhou. Você vai ter um governo unipartidário. É só um partido. Você tem proximidade com o eleitor, porque o distrito é menor. Né? Você tem mais controle, você sabe quem é, você fala com ele, ele sabe quem é você. O território que ele tem que tomar conta é menor. No sistema majoritário, gente, a ideologia tende a ser mais equilibrada. Vou mostrar para vocês por quê. Olhem bem para essa imagem, para essa flecha. Aqui, se eu tiver posicionado aqui, ó, se eu tiver com um discurso para cá, bem perto da extrema direita, quem que eu posso levar de eleitor? Quem está aqui, certo? Se eu tiver aqui, quem que eu levo de eleitor? Só quem está para cá. Agora, se eu tiver aqui no meio, quem que eu posso capturar de eleitor? Quem está para cá e quem está para cá. Tem muito mais eleitor. Se só um vai ganhar, o que vai acontecer? Só tem uma vaga. Todas as vezes só tem uma vaga. Se só tem uma vaga, qual é a tendência? A gente ter mais ou menos candidatos? Menos candidatos. Menos. Porque só tem um lugar. Se eu não sou tão bom, eu falo, não, mas só tem uma vaga. Não adianta nem eu competir, gente. Eu não vou nem entrar. Eu tô fora. Então eu não entro. Vários partidos não colocam. Por que o sistema americano tem só 2 partidos? Porque ele é majoritário, uninominal. Só tem uma vaga para cada distrito. Se só tem uma vaga para cada distrito, o que vai acontecer? Não adianta botar 20 caras lá, só os 2 melhores é que vão realmente competir pela vaga. Então não é que tem uma regra na Constituição americana que fala assim, o sistema americano só pode ter 2 partidos. Existem outros partidos nos Estados Unidos? Claro que existem. Existem milhões de partidos. Eles nem participam. Eles participam e não tem relevância alguma. Porque só tem uma vaga por distrito. Se só tem uma vaga, o que a gente vai ter? 2. Que são os 2 melhores? Os democratas e os republicanos. Num sistema proporcional, tem 20 vagas. Quantos partidos você vai ter? 100 partidos. Por quê? Porque a vaga é proporcional. Então sempre vai ter uma parcela da população completamente maluca. E ela vai ter um candidato para ela. Por quê? Porque o candidato tem um número de cadeiras de acordo com a parcela da população que vota nele. No sistema majoritário, não. Não é proporcional. Só vai escolher um. Para ele ser escolhido por um maior número de pessoas, o que o sistema força ele a fazer? Ele caminhar para o centro.
porque ele só vai ganhar se ele roubar um pouco de candidatos do lado de lá. Se ele está muito para cá, ele está muito longe desse candidato aqui. Se ele vem mais para cá, o discurso dele está mais fácil de abocanhar quem está aqui e quem está aqui. Dos dois lados ele consegue pegar a gente. No sistema proporcional, você vai ter partido neonazista, partido comunista, partidos completamente desconectados com a realidade. Por quê? Proporcional. Vai ter sempre 2, 3, 4, 5, 8% da população que vai estar pirada. E aí ela vai voltar no partido pirado, e aquele partido sempre vai ter uma cadeirinha lá. É isso que acontece na Europa. Por isso que a Europa tem Partido Comunista, Partido Verde, Partido Neonazista, Partido Nacionalista, Partido Louco. E isso acontece igual no Brasil. Por isso que nós temos 35 partidos. Porque o nosso sistema para as eleições do Legislativo é proporcional. Então vai ter sempre 2, 3, 5% das pessoas dispostas a votar e pensar de acordo com cada um. Qual é a vantagem disso? É bem representativo. Você realmente encontra alguém que pensa muito que nem você, mas produz extremismos. O sistema majoritário, ele força todos a caminharem para o centro. Aí vocês vão falar, mas os Estados Unidos não tem extremismo? Tem muito menos do que na Europa. Você tem hoje nos Estados Unidos partidarismo, que é uma divisão entre dois só, porque tem duas forças. Está polarizado. Na Europa, a polarização ela fica se subdividindo entre as milhões de nuances de maluquices de um lado e de outro. Então você tem várias nuances. É que nem aqui, você tem PT, PSOL, PCdoB. E do outro lado você tem, sei lá, PSL, PSDB novo. Entendeu? Esse tipo tem várias vertentezinhas de coisas. Então, essa é uma das vantagens. É mais fácil você ter maioria parlamentar. Não tem que ficar negociando aliança. Não tem aliança. Os democratas ganharam o Senado? Não, não ganharam. Os republicanos ganharam. Pronto, acabou. Os republicanos. Os republicanos não tem que sentar com o Centrão. Ah, não, mas traz o Centrão, não, e o PT, não sei quem. Não existe essas costuras malucas. Essa fragmentação não existe no sistema majoritário. Você sabe muito bem quem ganhou. Quais são as desvantagens do majoritário? Várias pessoas vão dizer, mas só tem duas opções. Cria partidarismo. As pessoas falam, eu não vou votar, eu não quero nem Biden nem Trump. E não votam, porque não acham que tem outras opções. Se cria maiorias artificiais. Por quê? Como aconteceu aqui. Major Olímpio só tem 25% dos votos. Pô, isso não é uma maioria verdadeira. É uma maioria artificial. Não é fidedigno proporcional ao número. Entende? Vamos... olha, por exemplo, isso daqui, que é a falta de representatividade causada pelo sistema majoritário, porque esse exemplo que eu vou dar para vocês é a eleição para presidente da República. Todo mundo ouviu esse argumento em algum momento. A Dilma teve 51,64% dos votos. O Aécio teve 48%. Mas se você somar os 48% do Aécio com os 6% de brancos e nulos e os 21% de abstenção, você vai ver que a maioria da população brasileira não queria a Dilma. Por que isso acontece? Bolsonaro também, né? Exato. E todos no majoritário vai acontecer isso. Se você pegar no lápis e fazer a conta, você vai falar, mas peraí, esse cara não tem, essa pessoa não tem a maioria. É uma falsa maioria, gente.
Mas tudo bem, tem outros ganhos. Qual é o problema do outro? Ah, o problema do outro é que é aquela loucura. São 500 milhões de pessoas com visões totalmente difíceis e distintas. Reni, brancos e nulos não é contado em nenhum dos lugares, porque a gente sempre ouve que os brancos vão junto com quem ganhar, ou os nulos, Não. eu nunca sei direito. Isso é Eles não lenda. são contabilizados. Não, eles não são votos válidos. Os votos válidos são a totalidade de votos menos os brancos e os nulos. A abstenção é pessoas que nem votaram, então nem entraram na conta. Mas, do ponto de vista de olhar quantos brasileiros queriam o quê, aqueles que não foram votar não queriam a Dilma. E nem o Aécio. Não queriam ninguém. Nenhum desses dois. Ou nenhum de outro, mas não queriam. O branco e o nulo não foi contabilizado. O nulo, ele é um erro. Tecnicamente falando, o voto nulo é que alguém errou. Você pode ir lá e anular de propósito? Pode. Mas aí é mais fácil você votar em branco. A maioria das pessoas a maioria dos votos que vão para o nulo é porque você digitou um número que não existia, você errou. O branco é um voto de eu não quero, eu não gosto, eu não quero participar, eu não gosto desses candidatos. Você pode fazer isso também no nulo? Pode. Mas não é... Você pode ir lá e aperta o branco, então. Mas na urna eletrônica, o nulo é de propósito só. Então, é a mesma coisa que o branco. Você pode errar. Mas se eu erro, não aparece o cara que aparece uma foto de alguém. Sim, tudo bem, mas tipo, você não viu, você não prestou atenção, você erra, você não sabe qual é o número. Olha aqui, ó. Branco, corrige e confirma. Se confirma, ele, sei lá, você erra. Entendeu? Tipo, você não presta atenção. Vamos voltar aqui pro... Tá, então, Dilma é isso. Bom, eu não vou conseguir falar do proporcional mais, eu só vou tentar explicar algumas regras para vocês da eleição. Agora vai faltar, eu imaginei que a gente ia ter outras questões aqui para ver, mas eu quero explicar para vocês como que se conta os votos. Tá aqui. Tá. Você conta, os votos válidos são todo mundo que foi votar, que compareceu, menos branco e nulo. Na última eleição, nós tivemos 25 milhões aqui no estado, menos os brancos e nulos. Isso aqui, Câmara dos Deputados de São Paulo de 2018. Deputados federais no estado de São Paulo. 25 milhões de pessoas compareceram para votar. 4,7 milhões eram brancos e nulos. Quais são os votos válidos? 21 milhões. Que é quem foi votar, menos o branco e o nulo, esse é o válido. Então, isso daqui é o que está contando. O válido é o que vai contar. Como é que a gente define quantas pessoas têm direito a uma cadeira? Quantos partidos? Existe um negócio que se chama quociente. Quociente eleitoral. Não é coeficiente. As pessoas que não sabem tecnicamente, às vezes elas falam disso e elas falam essa palavra errada. Vocês agora, técnicas e sofisticadas, se um dia ouvirem alguém falar coeficiente eleitoral, desculpa, aquela pessoa é uma acha que está falando uma coisa entendida e não está entendendo. O quociente eleitoral vai dizer quantas cadeiras ou quantos votos você precisa ter para ter uma cadeira. Como é que você calcula o quociente eleitoral de deputado federal em São Paulo? Você pega todos os votos válidos e divide pelo número de cadeiras. O número de cadeiras para deputado federal em São Paulo são 70. Você vai dividir os votos válidos, que eram 21 milhões, por 70. Vai dar 301 mil.
a cada 301 mil votos, um partido leva uma cadeira. Como que a gente contabiliza os votos do partido? Se eu votei na legenda? Essa é a pergunta? Isso tem a ver, mas não é só isso. Quais são os Toma tipos... todos os votos mais os da legenda. Voto dos candidatos do partido mais os que votaram na legenda. Exato. Estaria nesses 21 milhões, não? Não. Esse 21 milhões é para descobrir quantos votos, no mínimo, um partido tem que ter para levar uma cadeira. Então é assim, você soma todos os votos de todos os candidatos do partido para aquele cargo. Qual é o cargo que nós estamos falando? Deputado federal. Vamos falar do cargo vereador. São Paulo. Você tem 50 e quanto, Noca? 55 cadeiras. 55 cadeiras. Peraí que eu tenho um exemplo aqui de São Paulo, acho. 55 cadeiras. Não. Vamos fazer de São Paulo, vai. 55 cadeiras. Você tem que pegar o número de votos válidos que tiverem em São Paulo no dia da eleição. Quais são os votos válidos mesmo? Os votos menos os nulos e brancos. Isso. Você vai pegar esse número, que a gente só vai saber no dia da eleição. A gente sabe da última eleição. Da última eleição foi 100 mil. Ou seja... porque o tamanho é menor, né? São 55 dividido por um nível de pessoas, de menos pessoas. 100 mil. Não é estado, é cidade, né? Vamos pensar Cidade. Eu estou usando o exemplo do vereador em São Paulo. Mas o slide está do deputado federal. É porque eu estou dando um exemplo porque a eleição agora, domingo, é do vereador, mas eu posso fazer do deputado federal. Aqui. Não, pode deixar, é que eu estava olhando o número aqui, por isso. Agora, deixa eu só te perguntar uma coisa. Essa análise para o partido já fica da eleição anterior para ele saber que número mais ou menos que ele tem que atingir na próxima, é isso? Isso. Tá. Vamos lá. Como é que você contabiliza o número de votos do partido? Você vai pegar todos os candidatos do Novo a vereador em São Paulo. O Novo vai ter aqui em São Paulo tinha 31 candidatos. Não sei se ainda tem 31. Às vezes eles desistem no meio, não aguentam, não conseguem, não desiste. Vamos supor que seja 30. 30 candidatos para vereador em São Paulo, o Novo vai ter 30. Você vai pegar os votos de cada um desses 30 e somar. Da legenda. E somar com os votos da legenda. O que é votar na legenda? É votar no partido. Certo? Estão me acompanhando? Então, você vai pegar os votos de 30 candidatos e somar com os votos da legenda. Quanto que tem que dar para o Novo levar uma cadeira? Pelo menos 100 mil. Pelo menos 100 mil. Então, vamos fazer uma conta inversa. 100 mil dividido por 30, 3.300. Vamos dizer que cada candidato do Novo teve 3 mil votos. Então, você põe 3 mil votos vezes 30, dá 90 mil. E a legenda teve 30 mil. Vai dar 120 mil no total. O Novo levou uma cadeira. Quem leva essa cadeira? O mais votado. O que teve mais voto. O que teve mais votos e ele tem que ter 10%, no mínimo 10% do quociente. Qual é o quociente? 100 mil. Ou seja, ele tem que ter no mínimo 10 mil votos. E se ele não tiver, vou dar um exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul com o deputado federal do Novo. O Novo, no Rio Grande do Sul, teve
437 mil votos, somando todos os candidatos e a legenda. Qual era o quociente no Rio Grande do Sul para deputado federal? 188 mil. Qual que era os 10% mínimo para alguém levar a cadeira? 18 mil. O Marcel Van Hatten teve 349 mil, só ele. Ou seja, ele quase que... Ele sozinho fez 2 vezes o quociente. Aí o Novo levou 2 cadeiras. Quer te perguntar, levou 2, é isso? Levou O segundo não teve. O segundo colocado não bateu no mínimo de 18 mil, não levou a cadeira, perdeu a cadeira. E vai para quem? A cadeira é redistribuída numa sobra de conta, uma conta bastante complexa e difícil de explicar para vocês aqui. Vai para outro partido. Ai, que zona. Ou seja, Complicado. Não, porque assim não tem a siririca da vida. Jamais votem na legenda. Escolham um candidato de um partido que vocês gostem, mas escolham o candidato. Para presidente não se faz necessário, né? Porque para presidente tudo bem votar na legenda, né? Teoricamente. Segundo turno. Não, eu estou perguntando. Resolve. Você não consegue votar na legenda para presidente. Ah, eu não lembro também. Você não vota na legenda para presidente. Qual é, por exemplo, 45 é o número do PSDB, certo? Qual é o número do candidato a presidente da República, o número na urna? 45. 45. O número do PT é 13. O número do presidente na urna vai ser 13. Entendeu? Tá certo, tem razão, não tem como. Tá. Você não consegue votar na legenda para os cargos majoritários, você só consegue votar na legenda para os cargos proporcionais, que são os do Legislativo menos o Senado. Porque o número do senador também é o número da legenda do partido. É o mesmo. O senador, quando ele for... Vamos supor que eu seja candidato ao Senado, pelo Novo. O meu número vai ser o número do Novo, 30. Tá. Tem razão. Então, o que acontece? Você soma os votos todos do partido. Se você tiver um puxador de voto, como esse exemplo aqui do slide, o Marcel, olha a quantidade de voto que ele teve perto dos outros. O segundo colocado teve 11 mil votos. Ele era um puxador de voto. Um show, né? Isso. Então, ele puxou a gente, ele puxou mais um candidato, inclusive. Só que o outro foi tão ruim que ele não conseguiu nem ter o mínimo para levar a cadeira. Reni, o que são outros aqui? Porque a legenda levou 13 mil, tem o voto para candidato, a legenda tem outros. Os pequenininhos. Todos os outros candidatos do Novo. Eu não listei, eu escrevi o nome de cada um deles, entendeu? Entendi. São os outros candidatos aqui. Só que olha como eles foram mal. Olha aqui em São Paulo, do Novo. Nós tivemos o Poit com 200 mil votos, a Adriana Ventura com 64 e o Alexis com 45. Os três bateram acima dos 10%. Os 10% era quanto? 30 mil. Porque o quociente para deputado federal em São Paulo era 300 mil. O Poit puxou mais votos, mas olha os outros. O Salles é o suplente. O ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, ele é o suplente. Se acontecer alguma coisa com um desses três, quem assume é o Salles. É o primeiro suplente. Primeiro suplente, porque ele que está... Depois vem a Mônica Rosenberg, com 35 mil. Depois a Érica Gorga. A legenda teve 171 mil. Aí a soma de todos os outros juntos, 300 mil. O total, 900 mil votos. Tá. Eu queria ver se eu tinha uma aqui de prefeitura, não. Então, é isso, gente. Você tem regras de quantidade, você tem que votar, então, no candidato para aumentar as chances dele.
Não existe mais coligação para cargos do proporcional, ou seja, do legislativo, só existe coligação para o majoritário. O que é Quando uma que isso coligação? acabou? Nossa, eu ia Nessa perguntar eleição. isso. Nessa eleição, primeira vez que não vai ter. Nessa. O quociente também é a primeira vez, né? Não, o quociente sempre existiu e continuará existindo. Agora, você vai explicar um pouco a função do vereador, assim, rapidamente, no sentido de que tipo de legislação? Porque também a gente sabe mais ou menos, né? Até onde vai o grau de ação dele. Acho eu, não sei. É maior do que o deputado estadual. Como legislação? Ele tem mais poder legislador do que o deputado estadual. Incrível. Por quê, Reni? Não entendo isso. Para mim era uma escala de... Porque a nossa Constituição deu mais autonomia, a cidade cuida de coisas mais locais, que a Constituição deu essa autonomia para a cidade. E como nós não somos uma federação de verdade, uma fake federation. Nos Estados Unidos, você tem Câmara dos Deputados estaduais e Senado estadual, gente. Nos Estados Unidos, você tem Suprema Corte estadual, gente. Porque cada estado é um país independente de verdade. Por isso que o modelo americano, o desenho, a história dos Estados Unidos é tão fascinante para a humanidade. Não é porque eles são mais ricos ou porque isso... É porque eles conseguiram construir o conceito de federação verdadeira. É o maior nível de escala que a humanidade já conseguiu chegar para construir essa união. A União Europeia é uma cópia dos Estados Unidos da América. É uma cópia que não deu certo ainda. É a tentativa de criar os Estados Unidos da Europa. Porque os Estados Unidos, tá bom que eles falam o mesmo idioma, e claro que se a União Europeia der certo, eles vão conseguir uma façanha maior do que os Estados Unidos até hoje, porque são culturas, histórias, idiomas diferentes. E nos Estados Unidos, não. Eram países, estados, com a mesma cultura, com o mesmo idioma. Mas eles eram autônomos de verdade. E eles se juntaram e construíram uma federação. O Brasil, o Canadá, a Alemanha, todo o resto do mundo inventou uma federação que não é uma federação de verdade. Você não tem leis próprias para cada estado. Nos Estados Unidos você tem. Um estado, a lei criminal é de um jeito, o cara vai para a pena de morte, no outro não tem pena de morte. É como se fosse cada país da Europa. Você tem uma Suprema Corte própria em cada estado. Isso não existe no Brasil, nem de perto. E nem nos outros países que são federações, como a Alemanha, não chegou nesse nível. Por que isso é fascinante do ponto de vista democrático? Porque você pegar tamanha diversidade, de tamanho volume de gente, e organizar de uma forma democrática, onde você preserva a autonomia, porém mantém a unidade de um propósito maior, esse experimento social jamais foi alcançado pela humanidade. Isso não é uma façanha pequena. Tanto que os europeus estão tentando construir, mas não funciona. Por quê? Porque não existe a parte do comum. Existe a autonomia de cada país europeu, mas a parte do comum é muito pequena. Os Estados Unidos preservou a autonomia de cada um, a independência, a vontade, os gostos, as particularidades, e ao mesmo tempo construiu a conexão e a totalidade de todos. Repito, ninguém fez isso na história da humanidade. Porque também desculpa te interromper, vem também da formação histórica, né? Do como se formou o país, né? Eram colônias, depois essa Constituição foi feita respeitando. É diferente de qualquer outro país que veio de reinado. Claro, é totalmente diferente, mas é fascinante porque deu certo. Por isso que é uma coisa tão especial, entendeu? Porque outros tiveram a oportunidade e não conseguiram.
Todo mundo tenta sempre unificar, né? E lá eles conseguiram manter as diferenças, né? Conseguiram Manter os preservar diferentes, isso. porém aliados e unificados também, entendeu? Eles construíram um equilíbrio muito forte entre essas duas pontas. A Suíça também é uma verdadeira federação, só que nós estamos falando de 7 milhões de pessoas. Não condiz. Tá bom, a Suíça foi mais longe, talvez no sentido que realmente eles falam outros idiomas. É um francês, é um italiano e é um alemão. Então, eles são uma micro-Europa, uma micro-federação europeia que deu certo, mas é muito micro. Sim. É outro universo, né? Mas é uma federação verdadeira. Tem o seu mérito e é mais antiga que os Estados Unidos. Mas é mais administrável. Mas ela é mais fácil de você sentar todo mundo e falar: Sim. não, gente, vamos fazer bonitinho. Agora, fazer isso nessa escala que eles fizeram, ninguém conseguiu. E os europeus estão tentando construir isso numa escala ainda acima. E não vai dar certo. Infelizmente, a gente precisa de fatores externos, forças de fora maior para fazer isso dar certo. Tudo isso era para dizer que o Estado, o legislativo estadual não tem poder. O legislativo municipal tem mais poder que o estadual, mas ainda assim tem muito pouco poder se comparado com o poder da federação. Então, é basicamente isso. A gente dividiu o nosso Estado, nossa federação desse jeito, criando uma terceira parte, né? Porque nos Estados Unidos você não tem a terceira parte. Você tem os estados e você tem a federação. No Brasil você tem os estados, a federação e os municípios. Só que um deles perdeu, e o que perdeu foi o estadual. E sobrou menos espaço para legislar, menos competência legislativa para o estadual, sobrou um pouco mais para o municipal, mas não se compara com a federal. O município vai decidir algumas coisas pontuais da cidade. As coisas que poderiam ser decididas pelo Estado, elas são muito grandes e deram para a federação e não deixaram para o Estado. Então, uma das coisas que os vereadores têm que cuidar, Marli, só voltando um pouquinho ainda a isso, quer dizer, eles vão legislar sobre a cidade, sem dúvida nenhuma, e eles vão ser as pessoas também que vão ajudar a cuidar do dinheiro, do gasto do dinheiro público, né? Isso que me preocupa. Essa é a minha grande de olho nisso. Eles fiscalizam. O legislativo tem o poder de fiscalizar. Que vão dar nome para as ruas. Não, e eu fiquei chocada também essa semana de que, primeiro, esses 4 anos não fizeram absolutamente nada do projeto importante em benefício da cidade. Eu li na Veja, eu acho que eu fotografei e mandei, pus no grupo. Depois, outra coisa, os valores dos salários, não do salário até razoável, mas os valores do valor agregado para auxiliares, gasto, é um absurdo, é uma coisa assim, eles foram criando coisas em causa própria, já começa daí, que dá mal-estar de ler, dá um vereador... Esse é o grande problema no Brasil. Isso só vai mudar a hora que as pessoas participarem. Por quê? Como ninguém participa, existe um grupo da população que está ali governando aquilo, dominando. E são os que estão ativos participando. Só vai mudar quando a maioria da população perceber, mas que absurdo, por que eles que estão com tudo? Porque eles sentaram no trono e o resto não participa. E eu acho que tem uma coisa importante aqui na questão dos vereadores, que eles podem ser eleitos, acho que indefinidamente, não é, Reni? Não tem uma questão que a reeleição são 2 estaduais também. Tem limite. É profissão. Já não tem limite. Então, eles realmente sentam no trono. Estaduais e federais também.